Parte 2 da primeira aula do nosso curso de Exame Físico Descomplicado, que é a aula de anamnese. Então, nós já vimos a primeira parte, toda a introdução à anamnese. Agora a gente dá continuidade na parte 2 da nossa primeira aula. Então, agora é o corpo da anamnese. Nós vamos ver os componentes de forma detalhada da anamnese, ou seja, tudo aquilo que a gente tem que ter, tudo aquilo que a gente tem que coletar do nosso paciente. Então, já falei de exame clínico, olhar clínico. Nós vamos ver os componentes do exame clínico. Do exame clínico como um todo, que entra também a anamnese. No exame clínico como um todo, nós temos várias etapas que permeiam aí entre anamnese e exame físico. Como eu já disse, a anamnese, a gente está tendo essa aula aqui, que é a única aula teórica mesmo. E a parte do exame físico, eu vou estar no laboratório, num paciente real, fazendo o exame físico. Então, nós temos a identificação, a queixa principal, a história da doença ou moléstia atual, o interrogatório sintomatológico, que é aquela parte que a gente passa por todos os sistemas, a investigação da história pregressa ou antecedentes pessoais, hábitos de vida, histórico familiar, condição econômica, condição cultural, e eu vou passar item por item e nós vamos discutir aqui juntos, tá? Então, a gente começa coletando informações fundamentais da anamnese, que é basicamente a história inicial ali do paciente. Então, eu vou coletar a sua identificação, o que que ele está queixando, por que que ele procurou o serviço, o que que ele veio fazer, por que que ele parou ali, né, à sua frente. E a história desse quadro que está acontecendo com ele. Então, vamos entender primeiro esses três pontos, passando um por um. Então, anota aí, componentes da anamnese. Componentes, componente um, tá? O primeiro, identificação. Eu preciso fazer uma identificação completa. E eu vou junto aqui construir com vocês o caso de um paciente, tá? Então, identificação. O que que entra na identificação? Dados pessoais, informações ocupacionais, procedência, aspecto cultural, algo ali da identificação desse paciente que você julga importante. Então, por exemplo, qual que é o nome, qual que é a idade, qual que é a cor, etnia, estado civil, qual que é a profissão dele, qual que é o cargo ali que ele ocupa. Vocês concordam que saber isso me diz muito sobre o conhecimento dessa pessoa, o linguajar que eu posso ter com ela, tá? Procedência, então de onde ela vem, onde que ela reside, aspectos culturais. Então, nós temos diversas culturas no mundo. As pessoas devem ser tratadas, né, de acordo com como gostariam aí, cada um na sua particularidade. Então, é importante entender isso. Então, vamos a esse exemplo prático. Veja só. MJV, 42 anos, casada, branca, do lar, natural e residente de Guarujá, São Paulo, católica praticante. Aqui a gente tem uma identificação básica, mas que me já passa bastante informação aí sobre a identificação dessa pessoa, certo? Então, fechamos a identificação. Próxima setinha, a segunda parte da anamnese. Segundo componente, que é a QP, que é a queixa principal. A queixa principal, ela traz por muitas vezes algo que é descrito pelo próprio paciente. Só que lembrem, nem todo paciente fala, nem todo paciente expressa o que ele sente. Então, às vezes, você vai descobrir com um acompanhante, às vezes com um profissional que veio te trazer esse paciente transferido de outra unidade, tá? Então, a queixa principal, ela tem algumas perguntas norteadoras para a gente descobrir o que está acontecendo. É basicamente o que te trouxe até aqui, o que levou aquele paciente a procurar por ajuda, tá? Como que está a sua saúde? Há quanto tempo isso te incomoda? Tá bom? Então, pode ser expressada nas palavras do próprio paciente. Para isso, tem que vir entre aspas.
tá? Então, por exemplo, o paciente deu entrada, com uma queixa de dor ao redor dos olhos. Se você for escrever assim, dor ao redor dos olhos, você vai colocar entre aspas. Agora, se você for traduzir para o seu linguajar, você pode trazer em termos técnicos, tá? Dor periorbital, por exemplo. Então, se você for escrever no linguajar do paciente, você pode colocar entre aspas. A queixa principal é simples, ela é objetiva, tá? Ela é uma síntese rápida do que está acontecendo, tá? Então, queixa principal, o que levou aquele paciente até ali. Vamos lembrar daquela paciente de 42 anos, que a gente fez a identificação? Agora, queixa principal. Tosse que não passa há 5 dias. Entre aspas, porque foi assim que ela falou, tá? Próximo tópico, anota aí. História da moléstia atual. Também conhecido, ou às vezes vocês podem encontrar assim num prontuário, história da doença atual. Aqui, você vai deixar as aspas de fora e vai aplicar o seu conhecimento. Então, você vai entender na história da moléstia atual qual que é o início do sintoma, qual que é a evolução temporal. Então, tá melhorando? Tá piorando ou tá do mesmo jeito? Características e intensidade, aplicar as escalas que vocês sabem. Então, por exemplo, escala de dor, tá? A localização precisa, fatores modificadores. Você está sentindo isso, mas tem alguma coisa que você faz que melhora ou que piora, tá? Tem algum outro sintoma associado? Então, aquela paciente te falou que ela está com tosse há 5 dias. Nesse momento, vocês concordam que é hora de você perguntar? Tudo bem, mas mais alguma coisa? Você teve febre? Teve náusea? Tá? Enquanto você tosse, sai sangue, tá? Falando de uma forma que o paciente entenda, ok? E entender quais são as repercussões disso na vida. Tá atrapalhando o sono? Tá impactando na vida social, no trabalho, tá? Então vamos ao exemplo de uma história da moléstia atual aqui completa. Tosse produtiva com expectoração amarelada, iniciada há 5 dias, acompanhada de febre diária entre 38 e 39 graus, no período vespertino, e dor torácica tipo pontada, que piora com a inspiração profunda. Viram? Entenderam? O tanto que a gente incorporou aquele dado que a gente coletou lá atrás na queixa principal, tá? Então, história da moléstia atual. Fechamos. Interrogatório de sintomas dos sistemas, nós vamos fazer lá no laboratório. Como eu disse, né, a partir do próximo módulo, a partir do módulo 2, estaremos lá no laboratório, a gente vai começar aí com cabeça e pescoço. Tá bom? Então, nós vamos passar aí pelos sistemas, discutindo, aplicando as técnicas, entendendo os termos de todos os sistemas. Agora, a gente vai falar de, olha só, antecedentes pessoais. Quem já estudou semiologia ou anamnese alguma vez, lembra do termo história pregressa, não é verdade? Acontece que o Porto, em 2025, ele não usa mais o termo história pregressa. Não quer dizer que está errado. Outras literaturas usam, tá? Mas como o Porto é uma grande referência para a semiologia, é importante eu sinalizar isso para vocês. Ele traz como antecedentes pessoais, que, por sinal, eu achei que fica até mais fácil para a gente entender o que que ele quer coletar. História pregressa, né? A gente sabe que pregresso é passado, então é a história do paciente, história ali que passou, mas pode ser que apareça também agora como antecedentes pessoais, tá bom? Então é a mesma coisa de história pregressa. Eu vou investigar doenças de base, possíveis internações, cirurgias, alergias. Nesse momento, você já vai pegar uma pulseira, identificar o seu paciente, registrar essa alergia dele.
tá? Algum quadro ali importante que a gente tem que relevar do histórico desse paciente, tá? Do histórico de saúde desse paciente, tá? Então, história pregressa. Antecedentes familiares, que antes sempre aparecia como história familiar ou histórico familiar. É a mesma coisa. Mas, mais uma vez, o Porto, em 2025, ele traz como antecedentes familiares, tá? É aquela hora que a gente fala da história da nossa família. Então, tem doenças nos familiares próximos, né? Principalmente aquelas doenças que têm uma carga genética ali por trás. Então, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doenças genéticas, tá? Então, é para ver a questão da hereditariedade mesmo. Então, como que a gente pesquisa isso aqui? A gente começa registrando dados de pai, mãe e irmãos, tá? Outro fato importante: se a pessoa for casada, tiver um companheiro, tem que registrar o histórico do cônjuge também, tá bom? E depois a gente parte para avós, tios e primos. Então, todos estes podem ser registrados, tá? E entrar aí em antecedentes familiares. Então, fechamos antecedentes familiares. Agora, entrando na reta final, a gente tem hábito de vida e condição socioeconômica e cultural. Hábito de vida, alimentação, sono, sedentarismo, né, ou prática aí de atividade física, tabagismo, consumo de álcool, então a frequência, a quantidade, tá? Então é importante que a gente entenda qual que é o hábito de vida desse paciente, ok? E condição socioeconômica e cultural. Onde que o paciente vive, onde que ele mora, qual que é a condição de água que ele tem em casa, tá? Renda, escolaridade. Então, aqui, dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês vão ver que é um contexto totalmente diferente, que a gente tem de necessidades diferentes ali desse paciente, que tem uma necessidade, inclusive, que a minha fala com ele seja de uma forma com que ele compreenda melhor, tá? Então, são fatores que impactam e muito na adesão ao tratamento por muitas vezes. O conhecimento que ele tem, ou que a mãe de uma criança aí tem, como que eu vou explicar? Muitas vezes a gente entrega uma receita e o paciente não sabe nem ler, tá? Então, eles precisam aí de adaptações, eu preciso investigar isso para poder conduzir aí um bom tratamento e um bom acompanhamento, tá? E agora nós vamos para o registro e aplicação clínica. Coletei tudo, eu já tenho essas informações, tem estratégia para registrar, né? Eu não pode ficar só aqui na minha cabeça. Esses dados devem ser compartilhados no prontuário, com equipe, tá? Então, vamos a alguns pontos importantes. Eu tenho que ser fiel ao meu relato. Então, eu tenho que muitas vezes deixar o meu julgamento de lado por alguma coisa que eu escutei e interpretar e evoluir, registrar, tá? É interessante que a gente faça a documentação o mais rápido possível, porque muitas vezes confiar só na memória, a gente acaba esquecendo aquilo tudo que foi coletado, tá? Ah, eu tenho métodos para poder registrar. Então, vai depender aí de onde você trabalha, qual que é o formulário que você tem, como que vocês vão registrar isso. Depende muito dos protocolos locais, tá? E essa organização, ela deve ser feita da forma mais clara possível. Para isso, se você não tem um roteiro previamente estruturado no seu serviço, você pode registrar, você tem autonomia para descrever isso, tá? Ou seguir ali um modelo, um formulário já existente, tá? E como eu já até disse na parte um da aula, aqui na Código Azul a gente tem um modelo todo estruturado, com tudo que vocês têm que coletar, tanto na anamnese quanto no exame físico,
Então, que certamente é algo que facilita muito para o profissional na hora dessa coleta, tá? Existem alguns desafios, e alguns deles bem impactantes, assim, tá? Na hora da anamnese. Então, um deles, por exemplo, é paciente prolixo, que são aqueles pacientes que falam muito e acabam se estendendo, perde o foco, tá? Então, eu até entendo que em alguns casos os pacientes têm uma carência, né, de verbalizar, de conversar, e eles usam a consulta como um momento de desabafo, de contar história, né? Eu trabalhei por um bom tempo em uma UPA, ou seja, a UPA era super dinâmico, né? Ali para as emergências, né, reais, enfim. Chegavam pacientes que a gente via claramente que a necessidade dele não era de uma urgência, era outra necessidade, era de verbalizar, de conversar, de sair de casa, sabe? Então a gente tem que saber conduzir de forma gentil, sem interromper de forma grosseira, né, usando as nossas técnicas de forma respeitosa, para que a gente consiga ser objetivo na nossa coleta de dados, tá? A adaptação da linguagem. Então, muitas vezes, dependendo da cultura, do nível educacional, já falei isso aqui também, tá? Eu preciso evitar jargões técnicos, termos técnicos. Bom, o paciente não sabe o que é diurese, que é tão óbvio pra gente, tá? Então, a gente tem que falar xixi, urina, por exemplo, tá? Alguns pacientes têm dificuldades de entendimento de palavras básicas. Imagina palavras técnicas, tá? Às vezes um termo tão comum na sua cabeça não é comum para ele. E às vezes eles ficam com vergonha do profissional de saúde, de falar que não sabe e saem com dúvidas, tá? Então tenham esse cuidado e essa atenção, ok? Às vezes, um dificultador também são dificuldades de expressão. Então, às vezes, o paciente, ele tem uma limitação de vocabulário, ele não sabe explicar realmente onde, o que está acontecendo, o que ele está sentindo, aonde que está doendo. Barreira cultural, então a linguagem. Às vezes, esse paciente, ele não fala a sua língua, por exemplo, tá? É barreira emocional, às vezes o paciente tem dificuldade de se expressar. Então, aqui existe paciência, estratégia, jeitinho, com técnica, para a gente conseguir comunicar aí da melhor forma possível. E sempre, gente, é claro, é óbvio, mantendo uma boa postura profissional. Então, manter o equilíbrio aí entre empatia e objetividade, tá? Se eu me mantenho paternal demais, eu não consigo ser objetivo e entender as reais necessidades. Por outro lado, não adianta ser cético, racional demais e deixar a empatia de lado. Então, o nosso equilíbrio encontra aí. E é claro, são dados confidenciais, tá? Então, isso é de forma absoluta. O que acontece dentro de uma consulta é para ficar entre aí os profissionais de saúde. Muitas vezes você precisa respaldo com outro profissional, encaminhamento para outro profissional, tá? Mas é sigiloso entre outras pessoas fora da equipe. Então, muito cuidado e muita atenção até as questões legais aqui que são envolvidas, tá? Então, gente, a anamnese é memória, é cuidado, é lembrar. O registro é a memória do cuidado. É a gente entender tudo isso. Claro que eu expliquei aqui de forma muito detalhada, uma aula com duas partes, mas isso a gente faz ali rapidinho, de forma prática e objetiva, depois que a gente pega toda essa ordem, depois que a gente pega toda essa estratégia, tá? A gente vai anotando, vai mantendo um elo aí com o paciente, sempre prezando pelo cuidado, pela atenção, pela melhoria contínua dos nossos serviços. Tá? Então, eu conto com que vocês façam a diferença à beira-leito, com que vocês olhem nos olhos das pessoas, que façam uma boa anamnese. Tá? A anamnese é muito mais do que uma coleta de dados, porque é humano. É um cuidado humanizado. É nesse momento que eu consigo elevar a minha qualidade e aquele paciente sair dali
falando bem de mim sem nunca mais esquecer. É ali que eu transformo vida. É ali que eu faço a diferença, transformo o cuidado, a atenção, tá? Então, a excelência na anamnese é o que diferencia o bom profissional de um profissional extraordinário, que é o que eu desejo do fundo do meu coração que vocês sejam e que ao final de todos esses módulos vocês tornem mais ainda. Tá bom? Então, aqui nós fechamos o nosso primeiro módulo e eu encontro com vocês no laboratório. Vocês vão ver que o módulo 2 já é a prática do exame físico, onde a gente vai começar aí no sentido cefalopodal, da cabeça aos pés, investigando e descomplicando o exame físico. Então, sejam bem-vindos ao curso Exame Físico Descomplicado. Um beijo, até o próximo módulo.